Boa noite, convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o sol e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou uma só vírgula serão retiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 16 de março de 2020. Aos 16 dias do mês de março do ano 2020, às 18 horas e 15 minutos, com a presença de vereadores, senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente legislativo, Jaime Figueiredo, digno vice-presidente, Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira, digno primeiro e segundo secretário, respectivamente, Carlos Alindo Bonibochá, Felipe da Silva Rodrigues, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Praga Freitas, Rony Souza Pinto e Wélio Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores, realizou-se a 11ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência dos vereadores Cláudio Pessoa Basto e da senhora Amanda Correia Braga Pacheco. Feita a chamada de presença e constatada a existência legal, o senhor presidente iniciou os trabalhos e pediu ao vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que prontamente lida foi aprovada na unanimidade. Em seguida, requisitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Executivo Municipal, processo legislativo 57/2020, encaminhando projeto de lei complementar, acompanhado da mensagem 6/2020, que dispõe sobre o parcelamento do solo em núcleos de ocupação urbana e área de expansão urbana. Do vereador Cineide Santos Menezes, encaminhando projeto de resolução número 58/2020, que concede título de cidadania itaperunense ao senhor Antônio Pirozzi. Do vereador Pedro Fernandes Praga Freitas, encaminhando projeto de resolução número 59/2020, que concede título de cidadania itaperunense ao senhor Altair Bastazini. E processo 56/2020, encaminhando licença médica referente ao dia 9 de março do corrente ano para tratamento de saúde. Dos vereadores Pedro Fernandes Praga Freitas e Wélio Figueiredo Coelho, subscrito pelos vereadores Carlos Alindo Bonibochá e José Francisco Machado Moreira, o requerimento 31/2020, requerendo que o senhor prefeito envie a esta Casa de Leis a reforma administrativa para revogação. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou ao seu primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as primeiras comunicações. E por ele foi dito que não houve inscrição, em seguida passou o trabalho para a ordem do dia. Em uma única discussão, foi aprovado na forma do artigo 154 do Regimento Interno o atestado médico do vereador Pedro Fernandes Praga Freitas, referente ao dia 9 de março do corrente ano. O requerimento 31/2020, de autoria dos vereadores Pedro Fernandes Praga Freitas e Wélio Figueiredo Coelho, subscrito pelos vereadores Carlos Alindo Bonibochá e José Francisco Machado Moreira, teve perdido de vista solicitado pelo vereador Jaime Ferreira Figueiredo, que foi deferido pelo presidente pelo prazo de 24 horas. Quanto ao projeto de lei e os projetos de resolução, todos foram encaminhados para as comissões permanentes. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e passou os trabalhos para explicações pessoais.
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta da próxima reunião. Em ato contínuo, deu por finalizado o trabalho para a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 18 de março do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretário-geral da Câmara, digitou e subscreve a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da reunião da pauta seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária, dia 18/3 de 2020. Expediente, licença médica número 0062/2020. Autora, Amanda Correia Braga Pacheco. Apresenta atestado médico de 7 dias, a contar do dia 18 de março do corrente ano, para tratamento de saúde, conforme atestado médico em anexo. Abono de ponto número 0063/2020. Glau Pessoa Basta. Apresenta abono de seu ponto relativo ao dia 2 de março do corrente ano, conforme se verifica o atestado médico em anexo. Abono do ponto número 0064/2020. Autor, Glau Pessoa Basta. Apresenta o abono do ponto pelo prazo de 45 dias, a partir do dia 6 de março do corrente ano, conforme verifica o atestado médico em anexo. Mensagem legislativa número 0060/2020. Mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna fixa o subsídio legislativo para 2021 a 2024. Requerimento número 0031/2020. Autor, o vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Wellington Figueiredo Coelho. Requerimento. Requer que o excelentíssimo senhor prefeito envie a esta Casa de Leis a reforma administrativa para ser revogada. Pauta para a 13ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizado dia 23 de março de 2020. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 23 de março de 2020. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicação. Não tem, não, senhor presidente. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo legislativo. Mensagem requerente. Mesa diretora da Câmara Municipal. As comissões. Processo legislativo. Requerente. A mesa, diretoria da mesa da Câmara Municipal. As comissões. Processo legislativo número 62/2020. Licença médica requerente. Amanda Correia Braga Pacheco. Dado do protocolo dia 18/3/2020. Emenda. Apresenta atestado médico de 7 dias a contar do dia 1º de março do corrente ano para tratamento de saúde conforme atestado médico e anexo. Em discussão. Aqueles que concordam em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Processo legislativo número 64/2020. Requerente Glau Pessoa Basto. Dado do protocolo 18/3/2020. Emenda. Apresenta abono do seu ponto de prazo de 45 dias a partir do dia 6 de março do corrente ano, conforme verificando o atestado médico. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 031/2020. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito, que envie essa casa de lei a reforma administrativa para ser revogada. Sala da sessão, 11 de março de 2020. Requerente vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, Wellington Figueiredo Coelho, Carlos Alito Urbano de Boixá, Emanuel Medeiros da Silva e Moreira. Foi pedido visto pelo vereador Jaime, está voltando em discussão. Está em discussão. A palavra, vereador Jaime.
Aí, presidente, meus colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, escrita, falada, hoje nós temos a presença do nosso amigo Anderson, porque o Anderson pode estar chovendo gelo, pedra, ventando, que ele sempre está com a gente. Mas o que eu pedi mesmo a palavra, para falar, eu pedi em vista dessa matéria, e eu entendi, senhor presidente, se fosse uma indicação, nós votaríamos a favor, mas é um requerimento para revogar. E nós já estamos no final de mandato. Eu entendi que se revogar uma reforma administrativa, como vai ficar, por exemplo, o governo municipal, como é que ele vai trabalhar se revogar nesse curto período que falta, é onde que é o meu parecer oral, que eu acho que nós temos que deixar. Se essa reforma precisar, eu acho até que precisa de sofrer uma grande reforma, mas terá que ser no próximo prefeito, até porque nós já estamos em término de mandato, e o próximo prefeito que passa essa matéria de acordo com a posição do próximo prefeito, do próximo executor. E é onde que eu peço até desculpa ao meu colega Nandi, mas o meu voto é contrário a esse requerimento. Muito obrigado. Não, ele. Nós estamos recebendo a presença aqui na Câmara hoje do ex-prefeito de Itaperuna, Fernando Paulada, que fará parte da mesa. Está em discussão, a palavra é da dona Nandi. Senhor presidente, Eu já fazer parte da mesa. senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, nosso amigo ex-prefeito de Itaperuna, Fernando Paulada, a todos os ouvintes, senhor presidente, eu pedi a revogação dessa lei, que todos já sabem que eu estou, desde lá de trás, que eu já estou pedindo para revogar essa lei, que essa lei é aquela reforma administrativa que criou mais de 900 cargos do nosso município, e hoje, pelo que eu vejo no nosso município, essa lei tem que ser revogada. O porquê? Eles estão colocando gente até pela janela, senhor presidente. Então, por isso eu peço aos meus colegas que votem a favor dessa revogação dessa lei, para ver se o nosso município toma um rumo, porque lá atrás, nessa casa, eles queriam até me caçar, por causa dessa reforma administrativa. E foi aprovado que ela é inconstitucional. Então, eu peço os colegas vereadores que votem favorável para a revogação dessa lei. Só isso, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Moreira. Senhor presidente, demais colegas vereadores, meu amigo Fernando Paulada, é uma honra ter essa casa, Paulo, você entra bem nessa casa. Eu acompanho o voto do Nandi por questões lá atrás me debatendo o que foi feito de errado nessa lei, todo mundo sabe. Tá? Foi comprovado erros, não é um, nem dois, nem três erros não, diversos. Alguns artigos foram retirados, e eu acho que se é que é momento de eleição, se é que o governo, que o executivo tem intenção de ainda priorizar e trabalhar para uma frente que demonstre a verdade. Tá? Isso foi mais do que comprovado, deu questões aqui dentro internas, quase caçaram o Nandi, e eu fui, de imediato, na minha primeira vez, na minha fala, eu defendi que foi comprovado. Existe erro sim, se não quiser consertar, que permaneça no erro, mas a comunidade tem que saber que não estou revogando uma coisa que foi injustamente aplicada por esse governo. E é constitucional, tá? E foi comprovado. E não só essa casa comprovou que tinha erro, como o Ministério Público comprovou e encaminhou à Justiça. Só que, felizmente, não deve aparecer. Então, Nandi, estou contigo e agradeço a parte.
Com a palavra o vereador Paulo César, em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, 103 FM, todos que nos assistem pelas redes sociais, Fernando Paulada, nós ex-prefeito. Olha só, eu não vou votar nesse requerimento por um motivo. A gente tem que fazer o prefeito não tem como revogar essa lei no momento. O que tem que ser feito? Tem que ser mandado uma matéria para essa casa com alteração na lei. Mesmo que volte para os moldes a quantidade de cargo que tem anteriormente, que era menos, tem que ser uma alteração da lei. Porque se você revogar a lei hoje, a prefeitura vai ficar sem, não vai poder ter secretário, nenhum cargo comissionado. Então, nem procuradoria, nem nada, que hoje a procuradoria, os secretários são dessa lei. Então, não poderia ser feita a revogação, pedir a revogação, e sim uma alteração na lei, fazendo adequação, aí sim. Aí, se o prefeito mandar fazendo essa adequação, eu estou de acordo também, mas hoje ele não tem condição de fazer a revogação da lei, não teria condição dele fazer isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Nandi. Senhor presidente, será por que eles são contra revogar essa lei? Eu não vejo. O que o prefeito faz, manda para cá para consertar ela, são 915 vagas, gente. 915 vagas. Eles vão querer derrubar meu requerimento aqui, por quê? Eu não sei por qual é o motivo. Então, que a população de Itaperuna veja o que está acontecendo no nosso município. Isso aí... Hoje, lá atrás era 430, 420 cargos, foi para 915. Hoje a gente vê falar no nosso município, tem 915 vagas e mais 700 a quase 800 RPA no nosso município. Como que o município vai fazer alguma coisa? Não tem como, gente. Então é isso aí que acontece, isso aí que a população tem que acompanhar. É só isso, senhor presidente, muito obrigado novamente e boa noite. Continua em discussão. Presidente. A palavra, vereador Nel. Não, senhor presidente, eu acompanho o voto do vereador Nandi. Voto a favor do vereador Nandi. Quero só ressaltar aqui, os vereadores Nandi, Frango, Casalito, Emanuel e Moreira que assinaram o requerimento. O requerimento são desses 5 vereadores. Com a palavra, vereador Jaime. Eu, com todo respeito aos meus colegas vereadores, até concordo com o vereador Nandi. Já passou muito tempo, essa reforma tem que ter. Você vê, o nosso prefeito Rogerinho trabalhou 8 meses com ela e muito satisfeito. E por que ele não mandou para aqui para revogar? E eu vi, os colegas não pediram. Os colegas não pediram que ela viesse na época. Rogerinho trabalhou à vontade com essa... Quer dizer, olha bem como é que é. Essa reforma é muito ruim para o prefeito Vinícius, mas para o Rogerinho não foi. Durante 8 meses foi uma beleza. Vereador, não vi ninguém pedir para fazer um requerimento dessa forma na época, Rogerinho. Os senhores viram? 8 meses de governo, eu não tenho conhecimento disso. Então, o que aconteceu? Agora, houve esse pedido. Eu só quero dizer o seguinte, a oportunidade, conforme o Paulo César colocou, muito bem, vereador, Paulo César está de parabéns. Não é que nós somos contra a intenção do vereador, nós somos contra porque não tem a mínima chance de revogar, num final de mandato, uma matéria como essa. Eu quero agradecer a presença do nosso ex-prefeito, né? Nós podemos até dizer que é um nosso companheiro que merece todo o respeito. Quero até parabenizá-lo pelo serviço que tem prestado à frente de sua secretaria. Está de parabéns, vereador, nosso companheiro que já foi vereador, já foi prefeito. E quando o prefeito Vinícius falou que ia colocá-lo nessa secretaria, eu falei, o melhor nome, porque tem experiência. Essa casa, né, o companheiro Fernando, é uma escola da política, e Vossa Excelência passou aqui algumas vezes,
e está desempenhando um trabalho muito bom. Meus parabéns. Você já falou 2 vezes. A palavra é vereador Moreira. Você já falou 2 vezes. Né? Na época do Rogério, nós pedimos essa matéria assim, não sei se foi aprovado, eu entrou em plenário. Eu pedi, toda a reunião que eu estava com o Rogério, eu cobrava isso dele. Outra coisa, há tempo para tudo. Ainda tem, nós estamos em março, ainda tem 9 meses de governo ainda. Olha o que vai dizer de economia do município. Não tem, o tempo não está tarde ainda não. Se quiser fazer economia, e foi comprovado, e a própria base do governo, não quer dar o barco a você, mas está percebendo que tinha erro. Ora, gente, o mandato não termina amanhã, não termina final de março. O mandato termina daqui a 9 meses. Olha o que vai trazer de economia. É muito fácil, Nani. Voltar aqui aqui, vamos pedir que o governo informe, que não vai informar quantos RPA tem hoje no governo, que é proibido. Claro, é para acabar com o RPA. No entanto, permanece a reforma de 400, 900 cargos e ainda permanece o RPA. Enquanto o pessoal da saúde está aí com o coronavírus, não tem produtividade, não tem estabilidade, não tem nada disso. E vem verbo federal para isso. Porque vem fazer, então, não acaba com a RPA, acaba com a reforma e paga funcionário hoje da saúde que está enfiando a cara na reta com a questão do coronavírus. Isso ninguém vê. O requerimento está em votação. Aqueles que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. O requerimento foi derrotado. Passo o trabalho antes de passar o trabalho de explicação pessoal, quero convocar o Marquinho para assumir as comissões de finanças no lugar do vereador Glauber quando durar o atestado médico dele. Tá ok, Marquinho? Passo o trabalho para explicações pessoais. Não tendo, eu quero... Vamos marcar, o prefeito, para a gente poder estar no isso, porque a gente tem que... O regimento aqui fala que a gente tem que colocar em votação. Você vai poder falar com os vereadores, mas não na hora. Então, tem que fazer o requerimento, nós vamos colocar em votação. Só pode entrar amanhã, que a gente põe segunda-feira, o quarto só fala. Encerra a presente sessão e marca próximo, dia 23 de março de 2020.